Chegando mais uma vez o seu programa Espadas Literárias. E hoje temos a estreia do nosso quadro Viajando na Leitura. A obra avaliada hoje será a HQ Uma Irmã, do francês Bastien Vivet. E hoje, aos 36 anos, Bastien Vivet ele é um dos grandes autores do mercado franco-belga. É um quadrinista que foi formado em animação, também estudou design e é cofundador de um estúdio de quadrinhos em Paris. Se não me falha a memória, atualmente, além do Uma Irmã, que nós vamos conversar um pouquinho hoje, Bastien Vivet também tem obras agora publicadas pela editora Pipoca e Nanquim. No Brasil, a graphic novel Uma Irmã foi publicada pela editora Nemo. A tradução é de Fernando Scheibe e essa obra conta com 216 páginas com acabamento em brochura. O papel é um papel de boa qualidade, boa gramatura e boa qualidade. Na Amazon, a Amazon costuma fazer boas promoções desta obra. Eu consegui adquirir ela na faixa dos seus R$30, mas isso é muito relativo, né? Mas é uma obra que normalmente não custa caro, pela obra em si vale muito mais. É uma obra que costuma não custar caro e realmente vale muito mais do que eu paguei. Uma obra excelente. Em uma Irmã, a gente é apresentado à família de Antoine. Antoine, na verdade, o personagem principal é um garoto de 13 anos que, de férias com a família no interior de Paris, no litoral de Paris, no verão, ele e o seu irmão Titi, pouco mais novo que ele se vê a voltas com uma garota chamada Hélène, que 3 anos mais velha do que ele. E nós temos nessa obra a singeleza de um garoto descobrindo o primeiro amor. Esse é o panorama da obra. Nós temos um garoto que se encanta por Hélène, e nós temos uma menina de 16 anos passando por uma situação difícil com a mãe. A mãe dela acabou de sofrer um aborto espontâneo. Por isso mesmo, a mãe dela, ela e a mãe acabam indo passar alguns dias, passar um final de semana junto à família de Antoine, sendo que a mãe de Antoine e a mãe de Hélène são amigas de muitos anos, e elas resolvem dar apoio, a família resolve dar apoio à mãe de Hélène. O pai dela, os pais são divorciados, a mãe é casada e o marido está no exterior a trabalho, e acaba que antes de viajar ao exterior ela resolve passar esses dias, um final de semana, se não me falha a memória, junto com a família de Antoine. Durante esse final de semana nós temos ali a amizade que se forma entre Antoine e Hélène. Hélène é uma garota mais descolada, aquele tipo de menina sex symbol, bonita, com charme. E Antoine, um garoto de 13 anos, que gosta muito de desenhar, e se vê à volta ali com aquela menina que para ele é uma descoberta. Ele não tem
irmãs, né? Então o contato dele mesmo é com o seu irmão mais novo, seu irmão caçula, e ele acaba descobrindo ali em Helene um tipo de primeiro amor, vamos dizer assim, primeiro amor. No decorrer da história nós vemos que surgem outros personagens. Na cidadezinha onde eles estão, eles acabam fazendo amizade, muito mais Helene do que Antoine, na verdade. Eles acabam fazendo amizade ali com um grupo de jovens na faixa dos seus 16, 17, 18 anos. Durante a história eles vão para uma baladinha com esses jovens, e Antoine sempre acompanhando Helene. Ele vai observando, nós vemos pelos olhos de Antoine o comportamento de Helene, aquela menina mais descolada. Vemos ali a aproximação de um dos rapazes querendo ficar com a garota. Eles chegam até a ficar, acho que um dos rapazes, se não me falha a memória, eles chegam mesmo a ter um namorico com Helene. E na verdade, tem uma coisa interessante dessa obra, eu fui perceber bem depois, né? Bem depois, eu dei uma relida agora, uma folhada rápida, porque já faz um bom tempo que eu terminei a leitura desse livro, dessa HQ. Mas eu tava esquecido, algumas coisas eu tava meio que esquecido, né? E eu tive que dar uma relida para lembrar. E uma das coisas que tinha ficado uma ponta solta, eu me lembro que quando eu li a primeira leitura, tinha ficado duas pontas soltas, na verdade. Uma delas em relação ao desenho. Durante a história nós vemos que ele tem, Antoine, como eu já disse, ele gosta muito de desenhar, ele faz parte do clube de desenho da escola dele, e foi passado para que durante as férias eles praticassem o desenho, né, para quando voltassem para a escola, eles poderem trabalhar os desenhos que eles fizeram nas férias. E com essa aproximação da Helene, Antoine começa a desenhar a menina. Só que ele tem dificuldade de desenhar pessoas. Ele gosta muito de desenhar Pokémon, desenhar personagens de desenho, mas ele tem uma certa dificuldade para desenhar pessoas, principalmente o rosto. O corpo, nós vemos alguns rascunhos dele, desenhando eles na praia, desenhando eles em alguns lugares. E o corpo ele consegue desenhar razoavelmente, mas o rosto, ele tem uma dificuldade maior para fazer o rosto. E durante toda a história, algumas vezes ele está fazendo esses rascunhos e você não percebe que aquilo é uma forma de intimidade entre os dois. Porque ele começa a fazer um rascunho, enquanto ele está fazendo um rascunho, ele está mostrando para Helene. Mas chega um determinado momento onde há uma cumplicidade entre eles. O desenho é apresentado a Helene e você, como leitor, já não vê mais. O desenho já não é mais apresentado a você. Tanto é que quando ele entrega para Helene, na parte final, já quando ela está indo embora, estão se despedindo, ele entrega para ela. Ela fala, é o meu desenho, tal, posso ver? Ele fala, não, depois você vê, tá fechado no envelope. E o leitor não vê. O leitor, isso é muito interessante, que o leitor durante a história ele vê os rascunhos, ele vê alguns rascunhos, mas a obra final você não vê. Então assim, é uma cumplicidade entre Helene, entre Antoine, que nós, como leitores, observamos aquela cumplicidade, mas não vemos o resultado final. Não vemos de fato como foi o desenho final, como ficou a obra final quando ele entrega para Helene. Essa é a primeira percepção que eu fui perceber depois. A segunda foi muito interessante, que quando eu cheguei no final da obra, eu achei que ela terminou, estranho. Eu achei assim um final meio estranho. Eu achei que acabou de uma forma abrupta, ela tá certo. Ela tá indo embora no barco, tudo, mas aí de repente ele começa a chamar Helene. Ela olha pra ele dá tchau, ele quer chamar a atenção dela, ela dá uma olhada e a obra finaliza. É um spoiler aqui, puxa. Bom. Mas a obra é muito mais do que simplesmente esse finalzinho. Mas, bem, o que acontece? Eu vou inserir sobre essa questão do spoiler que eu estou dando agora.
Senão, pode ser que a pessoa acaba caindo de paraquedas, né? Tem pessoas que não gostam de saber o andamento da obra. Eu acabei contando porque, pelo que eu quero falar com vocês. O que acontece é que ali eu acabei não entendendo muito na primeira leitura, e relendo agora a segunda leitura, me caiu a ficha. Durante uma situação, já quase terminando a obra, você vai ver que o garoto, os outros rapazes que estão ao redor de Helene são garotos mais velhos. Então, eles fumam, eles bebem, eles são um comportamento mais liberal, mais parecido com o da menina mesmo. E ele, ainda muito jovem, 13 anos, você vê que a família é tradicional, você vê que ele não bebe. Tem uma cena até que a menina tem 16 anos e eles vão a uma festa de vinho. Isso não é spoiler, isso é uma ceninha que acontece. E a mãe a mãe do Antônio fala pra Silvia, se não me engano, que é a mãe da Helene: poxa, mas nossa, ela já bebe, né? Ela tem 16 anos só, você já deixa ela beber, né? Então você percebe que a família dele tem essa consciência de que o álcool, para uma pessoa de 16 anos, é uma coisa muito cedo ainda para começar. Uma família, já se percebe que a família dele é mais tradicional, enquanto você tem a impressão que a família dela é uma família mais liberal. Tem costumes mais, eu falo em termos de costumes, claro, tem costumes mais liberais. E nessa situação em especial, eu não quero contar muito, não quero me estender muito na situação, senão eu acabo contando a história, contando o que acontece, vai soar como mais um spoiler, enfim. Mas acontece uma determinada situação e ele quer impressionar ela. Ele quer impressionar, mas ele não bebe. Bom, ele não bebe, ele não fuma, ele não dança, ele não curte como os jovens da idade dela. E tem uma pequena disputa e ele resolve participar dessa disputa. E ele vai lá e ela fica insistindo: não faz isso, não faz isso, não faz isso. E ele: não, eu vou. E aí um dos rapazes mais velhos fica provocando: e aí, você vai amarelar? Vai vir ou não vem? Vai amarelar. E ele: não, eu vou. E ela fica: não faz. E quando ele indo pra situação, quando ele tá chegando num determinado, vamos dizer assim, quando ele tá chegando naquele ponto irreversível, quando não dá mais pra voltar, ele ouve ela falando: volta, vem, volta, Antônio, volta. E aquela insistência dela, ele acaba voltando. E até um dos rapazes fica lá zoando: amarelou, não sei o que. E ele volta. E é justamente esse voltar que salva a vida dele. É incrível. Se você não percebe aquilo no momento, não é descrito pra você. Você vai perceber isso já no final da obra. Mas aquele voltar, aquele momento onde ela fica chamando ele, chamando, e ele volta, salva a vida dele. E ele também não sabe. Isso é muito legal. Isso foi uma sacada do autor muito legal mesmo. Você, como leitor, não percebe. As personagens não percebem. Ela não vai perceber. É porque quando ela vai embora, né? Ela vai ir embora e ela não vai perceber. Mas o menino vai perceber. Num determinado momento, isso já no fim da obra, o garoto vai perceber que aquela situação onde ela fica volta, aquilo salvou a vida dele. Porque no desafio, eu não sei se eu conto, se eu não conto. Bom, eu não vou contar porque, enfim, pode só com mais spoilers, enfim. Mas ela salvou a vida dele. E você tá me ouvindo agora nesse áudio, se você já leu a obra, você sabe disso. Se você não leu ainda, você vai ler, você vai chegar nesse momento e você vai falar: caramba, velho. Você vai perceber lá pelo final que a fato dela ficar chamando, dela ficar instigando: volta, não faz isso, salva a vida dele. Eu não vou contar a situação, o que acontece, o que deixa de acontecer, mas eu não percebi. E na hora, isso que eu tava falando pra vocês, na hora eu não percebi bem. Eu achei. Porque quando eu cheguei lá naquele ponto lá na frente, eu não percebi direito, ficou estranho. E só agora fazendo uma releitura rápida para gravar esse podcast, foi que eu me liguei.
O porquê que lá pra frente ele vai... Ele fica sabendo o que aconteceu. E ele, tipo, acha que ele quer agradecer, ele quer dizer obrigado, e ele não encontra palavras, ela já tá longe, ele começa a chamar o nome dela, Helene, 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 ela não escuta, tem uma multidão muito grande, é muito barulho, é muita gente, ele fica Helene, 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 e a obra se encerra dessa maneira, abruptamente. E foi aí, por isso que eu falei que na primeira leitura, eu não saquei isso. Eu não percebi essa importância. Apenas vi encerramento abrupto e falei, poxa, esse negócio não ficou legal. Não encerrou legal. Mas agora, voltando e fazendo uma releitura, eu percebi sim que foi muito legal, foi uma sacada muito legal. Porque nós ficamos sabendo da situação, ele fica sabendo da situação, ele percebe a situação, mas ela vai e ela não fica sabendo, e ela não fica sabendo que ela foi a salvadora da vida dele. E ela foi a salvadora em vários sentidos. Mas assim, recomendadíssimo. Uma obra que eu recomendo a você gostar muito. É um quadrinho, não é um quadrinho que tem aquele ritmo acelerado. Posso dizer assim que é um romance juvenil. É uma espécie de romance teen, vamos dizer assim. Ele tem uma cadência leve, suave, mas tem uma história muito legal, porque são situações que muitos de nós já passaram por essa situação de maneiras diferentes, mas são descobertas que muitos de nós já passaram, e isso é muito, muito legal. Quando você lê essa graphic novel, Uma Irmã, a sensação que você tem é que você está voltando às lembranças da pré-adolescência. Isso é muito interessante, é um ponto que eu quero frisar, porque são aventuras, pequenas aventuras amorosas que todos nós vivenciamos quando somos jovens, vamos dizer assim. Então, assim, é algo nostálgico. Essa é a nostalgia. A gente pode frisar bem essa palavra, nostalgia. Principalmente se você está aí na casa dos seus 30 anos, se você está aí na casa dos seus 18, 19, 20 anos, talvez você não tenha tanta essa impressão, que ainda está naquela época de balada, de barulho, de bagunça, de namoricos, namora aqui, fica com uma, namora, enfim. Está naquela fase mais agitada ainda da vida, vamos dizer assim. Mas se você já está aí a partir dos seus 30 anos, 35, 40, e já passou por essas fases, é algo bem nostálgico, porque você lembra bastante dali do seu período de pré-adolescente. E a história de Uma Irmã é realmente isso. É rememorar o primeiro amor. Os beijos, os primeiros beijos, o beijo, o primeiro toque, as primeiras carícias, o primeiro contato da pele de uma garota, o cheiro de uma garota. É muito engraçado isso, porque quando a gente é criança, isso é muito legal. Quando a gente é criança, normalmente você tem aquela fase onde você é o clube do bolinha, né? Onde você e seus amigos querem passar mais tempo mais com os meninos, grupinho de meninos mesmo, e meio que dá aquela excluída nas meninas, né? Tem até aquela brincadeira de acho que hoje não sei se tem tanto nessa geração atual, não sei se tem tanto isso, mas as gerações mais passadas tinha aquela história do clube do bolinha, clube da Luluzinha, que eram aqueles dois personagens de quadrinhos onde
No Clube do Bolinha, menina não entra. No Clube da Luluzinha, menino não entra. E depois você passa por essa fase e você chega à fase das descobertas, onde você começa a se aproximar mais da menina, das meninas de uma forma geral, fazer mais amizades com meninas, e aí você chega na fase da pré-adolescência, onde você perde aquele distanciamento das meninas e começam a surgir as primeiras paixonetes. E uma irmã é isso. Uma irmã é um jovem, um garoto apaixonado, deslumbrado com essa garota. Deslumbrado são as primeiras conversas de, entre aspas, de adulto, de homem, sobre namoros, relacionamentos, beijos, se ficou, se não ficou, se namora, se não namora, né? Se já teve relações mais calientes, se não teve, principalmente ele perguntando para ela. São as primeiras descobertas dele. De uma certa forma, acho que para ela também, por ser ele um garoto e não ser ele uma menina, também é uma forma dela estar descobrindo como é o desabrochar de um garoto, de um menino, né? Isso é muito interessante. A obra Uma Irmã, ela tem um ar sensual, mas sem ser vulgar e nem sexual. Isso vai muito também da maneira que você olhar a obra. Tem algumas imagens um pouco mais calientes, vamos dizer assim, mas não remete a nada explícito, vamos dizer assim. É mais uma questão de descobertas, da descoberta do corpo feminino, do corpo masculino, no caso, o corpo do garoto, que tá ali em formação. Então ela tem aquele ar, sim, ela tem um arzinho sensual, mas não chega a ser uma obra vulgar, uma coisa tipo, não chega a ser aquela apelação ao erotismo. Ela não é uma obra que apela ao erotismo, não. O erotismo acontece lá, o erotismo está na obra, mas não há uma apelação para isso. O contexto em si não é... O contexto é o contexto mesmo de descobertas. Isso é muito legal também. Isso se reflete no traço também. O Bastien Vivet, ele tem um traço onde ele alterna. São traços bem simples. São quase rascunhos, lógico. Rascunhos não sei se não seria bem verdadeiro. São quase esboços, mas esboços bem feitos, mas ainda simples, quase minimalistas. Existem situações onde ele traça, onde ele desenha as pessoas, mas, por exemplo, ele não desenha os olhos, não desenha a parte interna ali do rosto. Outras situações ele desenha a curva do corpo, mas não coloca os detalhes. Às vezes você vê o nariz e a boca e não vê os olhos. Às vezes é bem singelo. É bem singelo. Em relação às cores, a obra ela trabalha o preto e branco. Sim, as linhas do desenho. Isso é muito interessante também. As linhas do desenho geralmente são umas linhas finas. Não são aquelas linhas trabalhadas, são linhas finas, tracejadas, um traço aparentemente rápido. E ele trabalha só com uma cor, lógico. Além do nanquim preto, onde ele emprega principalmente para mostrar a noite, o céu estrelado, as estrelas, mas no geral, e alguns detalhes ele emprega o preto, mas no geral ele trabalha com aquela cor sépia, sabe? Aquela fotografia meio envelhecida. Acho que isso também rememora um pouquinho a questão da lembrança, né? Você olha assim para a imagem, ela tem aquela tonalidade em sépia. Ela tem a tonalidade em sépia. Isso traz um pouquinho a lembrança de... Acho que isso ajuda a dar aquele ar de nostalgia à obra, né? E são traços simples. São traços... Alguns... Para falar a verdade, eu tô aqui dando uma rápida folhada. Só mais a parte... Um ou dois ambientes aqui... Quando ele está mostrando a casa, algumas casas da cidade tá mais trabalhadinha, mas no mais são desenhos bem simples mesmo, bem minimalista.
o traço, o esboço, o rosto, o corpo, e ali você não tem os olhos, você tem um tracejado do nariz, da boca sem os olhos, às vezes só a boca, às vezes só a boca sem olho, sem nariz, sem nada, mas é muito legal. Isso ajuda, para falar a verdade, isso ajuda bastante na evolução da obra, na maneira como a obra ela se desenvolve. Então assim, é nostálgico, acho que a maioria vai se lembrar da sua pré-adolescência, vai se lembrar com certeza, não tem como, vai se lembrar dos primeiros amores, o primeiro beijo, primeira apaixonite da vida, e os traços são traços simples, minimalistas, e isso fez com que a obra fosse enriquecida. Sim, a simplicidade, essa é uma definição muito legal. A simplicidade dos traços nessa obra enriquece. Se você tivesse, como é uma história com uma cadência bem pausada, bem tranquila, talvez se você tivesse assim, desenhos muito rebuscados, muito detalhados nessa obra, não ficasse tão interessante quanto ela com traços simples. Traços simples, poucas palavras, muitas vezes só a imagem, a própria imagem já te faz você entrar na história, já te convida para a história. Isso é muito legal mesmo. Foi uma ideia sensacional do Bastien Viver, tanto na parte de roteiros, na história, quanto nos desenhos, criar essas linhas finas, esses traços minimalistas. Muito legal mesmo, isso só enriqueceu a obra, e eu tenho certeza que você, como leitor, você vai gostar muito, você vai se envolver bastante na história, porque ela realmente é muito, muito legal mesmo. Efeito sonoro. E é isso aí. Espero que você goste. Leia essa obra, Uma Irmã de Bastien Viver. É muito, muito, muito nostálgica. É uma HQ que vai te tocar. Acho que essa palavra é a palavra que eu posso definir essa obra. Não é uma aventurona, não é aquela sacada de heroísmo, de super-heróis, de batalhas, coisas épicas, não. É uma aventura juvenil, uma aventura não, é um romancinho juvenil. Uma coisa singela, uma coisa gostosa de ler. Numa sentada, você vai sentar e você vai ver. Você vai sentar e vai ler assim, vai folhando e vai ler rapidamente. É uma obra, apesar de ter ali só mais de 200 páginas, mas não há tanto texto assim. Mas é uma obra que você vai ler mais de uma vez. Você vai ler a primeira vez e mais pra frente você com certeza vai querer reler de novo para se divertir. É muito legal, é muito divertida e recomendamos bastante. E depois a gente conversar um pouquinho sobre essa obra, sobre a Uma Irmã de Bastien Viver, eu posso dizer que de 1 a 5 estrelas, sendo 1 a nota mais baixa e 5 estrelas a nota mais alta, eu particularmente avalio essa obra com 4 estrelas. Por causa de alguns pequenos detalhes, principalmente a forma abrupta como ela terminou, eu não dou 5 estrelas, mas no mais é uma obra excelente mesmo, muito legal, muito divertida, você vai se divertir bastante com essa leitura. Agradecemos a sua participação, agradecemos a sua audiência e antes que eu me esqueça, se inscreva em nosso canal para ouvir os nossos podcasts e deixa o like, deixa o joinha aí caso você tenha gostado desse vídeo, tá ok?
Então até a próxima programação, até o próximo quadro. Fica com Deus e bye bye. Tchau, gente, até a próxima.